Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram. Eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês. E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender? Fala galera, beleza? Esse canal vai falar sobre os seis grandes times da Premier League, né? Que seriam Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United e o Arsenal, né? A gente vai começar falando do City, né? Que na última rodada acabou derrotando o Manchester United por 2-0, né? O jogo que foi na casa do United, né? Enquanto a gente vai vendo os melhores momentos, a gente vai falar um pouco sobre o jogo, né? O jogo que tinha tudo para ser um jogo difícil pro City, né? Apesar de ter sido na casa do United, o City demonstrou-se um time muito forte, um time de jogos grandes de verdade, né? Um time que não vacilou nos jogos grandes, por isso tem tudo para conquistar o título nessa temporada, né? O jogo foi 2-0, os gols foram do Bernardo Silva e do Sané. O segundo gol do Sané teve, na minha opinião, uma falha do De Gea, né? Acabou chutando em cima do De Gea, e o De Gea, que nos momentos mais decisivos parece que não é aquele De Gea de outros jogos, né? Na verdade, né? Contra o Barcelona ele falhou no gol do Messi, agora nesse gol do Sané, na minha visão, ele acabou falhando no gol. O City venceu por 2-0 e praticamente garantiu o título, né? Porque é muito difícil o City perder o título nos 3 próximos jogos aí. O único time que eu acredito que poderia tirar pontos do City era o United, mas depois da eliminação na Champions, o United está irreconhecível, né? Acabou frustrando os planos do seu torcedor e provavelmente acredito que depois dessa derrota também, depois de tudo que o United tem apresentado, dificilmente o time vai conseguir a classificação para a próxima Champions League, né? Quanto ao City, o time, mesmo sendo eliminado da Champions, conseguiu fazer um grande jogo, né? Dentro da sua proposta, né? Que era um futebol sempre ofensivo, futebol de ataque. Mesmo com a eliminação, o time conseguiu essa vitória, não se deixou abalar por essa eliminação, que foi certamente muito dura, né? Da forma como foi, né? Mas então o City venceu o jogo por 2-0. Um resultado até esperado pelo que o United fez no jogo contra o Everton, né? Acabou levando 4 gols. Então essa derrota foi meio que esperada, né? Podemos dizer assim. Tudo bem que clássico é clássico, mas essa derrota do United já acabou sendo esperada por tudo aquilo que o time tem feito, né? Nos últimos jogos, pelo jeito de como foi eliminado pelo Barcelona. Tudo bem que era o Barcelona, mas o United poderia ter feito muito mais, a gente sabe disso. Então vamos pro próximo jogo, né? Essa rodada que tava meio bagunçada, que tinha time com os jogos atrasados, né? Assim como esse jogo do United, né? O Tottenham jogou também, o Chelsea. A gente vai falar do Tottenham, que venceu o Brighton, né? Por 1-0 o gol. No finalzinho do jogo, o Tottenham ficou tentando o jogo inteiro fazer o gol e só foi conseguir no final um belo chute do Eriksen, né? Que é um jogador impressionante como finaliza bem o Eriksen de fora da área, né? A capacidade dele de finalizar de longe é impressionante. Ele acertou um belo chute, mas o Tottenham jogou muito bem esse jogo. Jogou o jogo inteiro praticamente no campo de ataque, né? Jogando no seu estádio, em que ainda não tomou gol, ainda não perdeu. Mas foi um jogo que, pelo placar assim, 1-0, tende a se imaginar que foi um jogo difícil, mas não foi um jogo difícil. O Tottenham dominou praticamente o jogo inteiro. Bola na trave e tudo mais, a gente está vendo aí os melhores momentos. Mas acredito que poderia ter sido muito mais, né? Acabou ficando só no 1-0, mas o Tottenham foi muito bem no jogo.
criou muitas chances, né? Produziu muito. O time realmente mereceu vencer. Um jogo dificílimo, né? Porque o Brighton tá desesperado para fugir do rebaixamento. E precisava muito da vitória nesse jogo, né? Realmente foi um jogo duro pro Tottenham, mesmo sendo em casa, porque o Brighton montou uma retranca, né? Para tentar segurar o time do Tottenham, que fez uma grande partida, mas o gol acabou só saindo no final, por isso que muito se questiona o resultado, né? O placar final, mas o importante foi que o Tottenham conseguiu vencer, e numa semana onde um time conseguiu aquela classificação espetacular no jogo contra o City. Então é isso aí, foi 1-0 pro Tottenham, gol do Eriksen no final do jogo. O Tottenham se mantém ali entre os 4 primeiros, praticamente, podemos dizer, pelos próximos jogos do Tottenham. Eu acredito que ele possa estar na próxima Champions League entre os 4 melhores ali. O problema do Tottenham é que o time tem oscilado demais no campeonato, né, também. O time nos jogos grandes não tem conseguido ir bem, né? E até contra os times mais fracos o Tottenham faz grandes jogos, depois faz jogos muito ruins. Então a temporada do Tottenham não é espetacular, mas na Champions tem sido um campeonato à parte pro Tottenham, né? O Tottenham é um time fortíssimo, né? Mas que na Premier League não tem conseguido repetir as boas atuações que tem feito na Champions, né? Na Champions o Tottenham tem feito o campeonato muito melhor, né? Apesar da primeira fase que o time foi muito mal, né? Conseguiu se classificar na última rodada com um empate com o Barcelona, e depois o time deslanchou, foi muito bem. Tem jogado muito bem, né? E tá aí na semifinal, vai enfrentar o Ajax. E agora vamos para o Chelsea, né? Que a temporada do Chelsea está cada vez pior. O time jogando contra o Burnley em casa, com tudo para ganhar o jogo. O time consegue empatar em 2-2 com o Burnley. A gente está vendo os melhores momentos do jogo. Um jogo em que o Chelsea sofreu muito defensivamente, né? Porque o Burnley é um time fortíssimo nas bolas aéreas, né? É um time que está uma temporada bem abaixo também, porque na última temporada o Burnley conseguiu ir para Liga Europa, né? Nessa temporada nem isso o time conseguiu. Mas era um adversário que nessa temporada não tem conseguido tirar tantos pontos assim dos times do grupo Big Six, né? E o Burnley conseguiu um empate com o Chelsea, uma partida muito boa do Higuaín e do Hazard também. O Hazard sempre fazendo bons jogos, né? Acabou fazendo uma assistência ali pro Higuaín no primeiro gol. Mas o problema do Chelsea tem sido na defesa, né? A gente sabe que o Chelsea contratou o goleiro mais caro da história, mas sinceramente o Kepa pra mim não é tudo isso, né? Pra mim ele não é goleiro pro Chelsea. É um goleiro novo, tudo bem. Mas eu acredito que o Chelsea deveria ter investido o dinheiro num goleiro, como eles dizem, né? Um goleiro como o Black, como um goleiro que tivesse feito mais temporadas em alto nível aí. Pra mim a escolha do Kepa não foi muito boa por parte do Chelsea. Mas então essa temporada o Chelsea tem sofrido muitos gols, né? Não tem sido uma temporada muito boa do time. E isso passa por todo um sistema de jogo do Sarri, né? Que não tem dado certo. No começo deu certo, mas já deu mostras que seria difícil, né? Porque o Jorginho, como primeiro volante, é muito bom na saída de bola, mas ele não tem tanto poder de marcação quanto tinha o Kanté, né? Até pelo porte físico também, o Jorginho ele não tem muita força física também. Ele
fisicamente é muito fraco. Então a saída de bola, o primeiro volante, necessariamente teria que ser um jogador de mais contenção, né? Mas o Jorginho é um jogador que não tem tanto poder de marcação. Tem um bom passe, sim, a saída de bola é muito importante, mas não tem tanto poder de marcação, né? E o Chelsea acabou empatando em 2-2 com o Burnley, né? Jogando em casa, precisando aproveitar o vacilo do Arsenal, que perdeu. O Tottenham venceu na rodada também, e o United tinha perdido. O Chelsea poderia aproveitar o vacilo dos rivais, né? O Tottenham, na verdade, tinha um jogo a menos que o Chelsea. O Chelsea não acabou aproveitando o tropeço de Arsenal, Tottenham e Manchester, né? E acabou empatando esse jogo. Era a chance do Chelsea se distanciar mais um pouco desses, ter um respiro, né? Mas acabou empatando em casa. E agora tem uma tabela nada fácil para... Acredito que ainda tem o United para enfrentar ainda o Chelsea. Uma tabela muito difícil. O Chelsea precisa fazer o resultado para se garantir na próxima Champions, né? Até porque o time também está na semifinal da Europa League, né? Podendo chegar à final, vai pegar o Eintracht Frankfurt, né? Que não é adversário tão difícil assim. Mas a temporada do Chelsea não tem sido essas coisas, né? Para poder escolher adversário, né? Então o Chelsea precisa... acredito que é uma obrigação do Chelsea chegar à final da Champions, à final da Europa League, por tudo que tem sido a temporada do Chelsea, muito abaixo daquilo que se esperava, né? Pela troca de treinador, por uma nova ideia, uma nova filosofia de jogo. Então, tudo bem que o Sarri não é um treinador, podemos dizer assim, conquistador, né? Um cara que ganhou muitos títulos. É um cara que tem um estilo de jogo muito interessante, né? Estilo de jogo de posse de bola, de toque de bola, né? Mas não é um treinador, podemos dizer assim, vencedor, né? Na sua carreira. E agora nós vamos falar do Arsenal, né? O Arsenal que acabou perdendo em casa para o Crystal Palace por 3-2, mas o Crystal Palace sempre esteve à frente do placar. A gente está vendo aí os melhores momentos do jogo. Jogo em que o Crystal Palace esperou o Arsenal, na verdade. O Arsenal ficou muito tempo com a posse de bola, mas no contra-ataque com o Zaha jogando muito bem, o Arsenal conseguiu uma proeza que é tomar gol do Benteke, né? O Benteke não faz gol já há algum tempo. E a temporada do Arsenal tem sido isso aí. O Sócrates, que vinha muito bem, foi muito mal nesse jogo, né? A zaga do Arsenal tem sido uma bagunça, na verdade, né? O time não se acerta, troca zagueiro, entra Sócrates, entra Koscielny, entra Mustafi. E o time não consegue se acertar defensivamente, mas também ofensivamente o Arsenal também conseguiu produzir muito pouco, né? Acabou apenas ficando só na posse de bola, só que chegar mesmo foi a chegada do gol do Ozil, né? Que foi num belo passe do Lacazette. Mas o Arsenal teve muita posse de bola para pouca definição, né? Isso se deve também à ausência do Ramsey, né? Que vinha sendo o principal jogador da armação do time. Aí volta o Ozil. A gente sabe que o Ozil é aquele jogador que meio preguiçoso, podemos dizer assim, né? Que joga quando quer. Não tem uma sequência, né? Parece ser um ganso alemão, né? Na verdade, o Ozil é um jogador que dificilmente vai permanecer no Arsenal para a próxima temporada. E eu acredito que o Arsenal não pode depender do Ozil para armação, né? Acredito que o Arsenal tem que buscar outras opções no mercado na próxima temporada, porque o Ozil não dá. O Ozil, ele joga quando ele quer. E é um jogador que tecnicamente é incrível, né? Mas você depender do cara que nem todo jogo ele vai estar bem. Aliás, ele está bem em um jogo a cada 5 jogos.
ele decide. Então esse jogador eu acredito que não serve para o time do Arsenal, porque se o Arsenal quer disputar títulos, quer chegar a grandes competições, o Arsenal precisa de jogadores que estejam jogando bem constantemente, né? Mas esse jogo foi... Como é que o Arsenal perde, com todo respeito ao Crystal Palace, né? Que é um time que joga muito melhor fora de casa do que dentro de casa. Mas perder pro Crystal Palace do jeito que foi o jogo, com erros grotescos na defesa, o Arsenal não pode cometer esses tipos de erros, especialmente no final da temporada. O time embalou uma boa sequência, não tinha conseguido ser derrotado em casa até o momento e conseguiu perder para o Crystal Palace, né? Que não é um time espetacular, né? Mas é um time que joga muito bem fora de casa, especialmente porque joga nos contra-ataques, né? E o Arsenal foi muito mal da defesa, mas o ataque pouco produziu, né? O ataque com Aubameyang, com Lacazette, com Iwobi, né? O ataque fez muito pouco. Acredito que o Arsenal não merecia vencer esse jogo, né? Porque posse de bola não é resultado, né? O Arsenal teve o controle da posse, mas a gente viu que o Crystal Palace atacava a todo momento, contra-atacava a todo momento. Então o Arsenal realmente fez uma partida muito fraca. Foi uma das partidas mais fracas do Arsenal dentro da sua casa, né? Conseguiu um gol no finalzinho com o Aubameyang numa jogada de sorte, né? Tirando isso, o Arsenal fez muito pouco para vencer o jogo. Por isso acabou derrotado, né? Agora a gente vai falar do Liverpool, né? O Liverpool que ficou muito difícil agora pro Liverpool ser campeão inglês, porque o City bateu o United, que a esperança do Liverpool era que o City perdesse pontos pro United, né? Mas não perdeu, e o Liverpool agora tem 3 jogos teoricamente fáceis, mas eu não acredito que o City venha tropeçar nos seus jogos também, né? Acredito que o jogo teoricamente mais difícil para o City era contra o United. Como o City venceu o United, aí fica muito difícil. Acredito que o título acabe ficando com o Manchester City, né? Por tudo aquilo que fez na temporada, né? O City não vai ficar com o título por causa de um jogo, né? O Liverpool, apesar de ter apenas uma derrota no campeonato, ele empatou muito. Já o City teve, se eu não me engano, 3 ou 4 derrotas. Mas o time venceu, inclusive o Liverpool, né? Venceu o Chelsea, venceu o Arsenal, venceu o Manchester United. O Manchester City foi um time que, apesar de ter perdido para o Crystal Palace e para o Newcastle, o time conseguiu fazer uma temporada com muito mais vitórias do que empates, né? Não empatou tanto, ele não perdeu tantos pontos. Porque às vezes é melhor você perder 3 vezes, que seja, como o City perdeu, do que você empatar 7, né? Só que, sem olhar para isso, o Liverpool foi até Cardiff, correu muitos riscos. O placar às vezes mente, né? Foi 2-0, tudo bem. Mas o Cardiff atacou demais o Liverpool, né? O Liverpool ultimamente no seu setor defensivo, apesar de não tomar gols, tem tido muita sorte, né? Tem tido muita sorte, né? Porque o Cardiff criou muitas chances, inclusive o zagueiro perdeu o gol embaixo da trave, cabeceando com a nuca, né? Inacreditável aquele gol. Mas o Liverpool acabou aproveitando melhor as chances que teve, né? Teve um gol feito que Firmino perdeu, outro do Mané, outro do Salah, né? O Salah, se não me engano, perdeu 2 gols, chutou com o joelho, outro ele saiu cara a cara com o goleiro. O Liverpool também criou suas chances, mas cedeu também muitas chances pro Cardiff. Cardiff que está na luta contra o rebaixamento, precisava muito, pelo menos de um ponto, né? E o jogo foi uma retranca até o Liverpool fazer o primeiro gol. Depois o Cardiff saiu pro jogo, teve que ir pra cima. E aí onde surgiram os espaços, o Liverpool acabou tendo muitas chances no contra-ataque, né? Que é a grande e principal arma do Liverpool, né?
Mas o Cardiff fez uma partida digna, né? O time atacou muito o Liverpool, né? Depois de tomar o primeiro gol. Só que não teve sorte, não teve êxito em nenhum dos ataques que teve, né? O Liverpool acabou saindo de campo sem ser vazado e conseguiu uma vitória por 2-0, né? E é isso aí, eu falei um pouco dos últimos jogos da Premier League. Eu sei que acabou dando uma bagunçada, porque teve time com jogo atrasado, teve o jogo do Chelsea na segunda, o jogo do Liverpool no domingo, né? Mas eu fiz um resumo dos últimos jogos dos 6 grandes times da Premier League, com o clássico do United, o empate do Chelsea, a derrota do Arsenal, a vitória do Tottenham e a vitória do Liverpool. E esse foi o primeiro vídeo onde falamos um pouco sobre essa rodada da Premier League. Fala galera, beleza? Esse canal vai falar sobre os 6 grandes times da Premier League, né? Que seriam Liverpool, Chelsea, Manchester City, Manchester United e o Arsenal, né? A gente vai começar falando do City, né, que na última rodada acabou derrotando o Manchester United por 2-0, né? O jogo que foi na casa do United, né? Enquanto a gente vai vendo os melhores momentos, a gente vai falar um pouco sobre o jogo, né? O jogo que tinha tudo para ser um jogo difícil pro City, né? Apesar de ter sido na casa do United, o City